E aí, e aí galera, beleza? Estou aqui novamente. Dessa vez estou mostrando um iCasting que um inscrito mandou para mim. Ele não é brasileiro, mas eu criei uma comunidade aí, né? Um servidor no Discord. E ele mandou para mim esse projeto. Estava um pouquinho diferente, eu fiz leves modificações aqui nele, né? Mas tá aí, ele tá rodando bem pra caramba em consideração as possibilidades, né, que o Pocket Code oferece. Mas olha só pra você ver, ele tá rodando bem. Eu coloquei poucos raios aqui, né? É, mas mesmo assim dá pra ter uma boa ideia. A imagem fica piscando, não tem jeito até agora. Todo mundo que faz Raycast no Pocket Code fica assim. Mas esse Raycast ele tem várias correções, sabe? Por exemplo, se você toca na parede, ele anda deslizando de lado. Tem alguns probleminhas aqui também, né? Se eu tiver na parede, tá aí andando para trás, já tá dando problema aqui. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui. Vamos tentar analisar junto, porque qual foi a diferença? É, ele usa. Chegou a travar tudo, então ele usa cópias de objetos. Aqui, tá vendo? Isso ganha um pouco de desempenho. Eu coloquei aqui, ó, 32. Aí, ó, o Pocket Code chega não tá aguentando. Mas ele usa cópia de objetos, né? Eu fiz algumas modificações. Eu suspeito que não foi ele que fez, porque tá vendo essa linguagem aqui, ó? Isso é um indiano, alguma coisa assim, né? Mas eu fiz alguns ajustes para poder eu conseguir aumentar a quantidade de clone, de raios sem ter problemas, né? Mas olha só, ele está usando blocos, né? Tá vendo aqui no sinal de mais aqui, ó, são os blocos. Ele criou dois blocos, tá vendo? Um bloco chamado Raycast e outro chamado Draw. Então, quando ele recebe a mensagem Raycast, ele executa tudo que está aqui abaixo de definir. Ele usa esse sistema sem atualizar junto com a tela, ou seja, é mais rápido assim, né? E assim ele define um root que é o raio, né? Qual que vai ser o raio, a direção que vai apontar, né? O raio vai ir para a posição do jogador, apontar para uma direção. Fiz algumas modificações para poder corrigir algumas coisas também, porque o webcast dele estava com valores fixos, então tava ruim de trabalhar, né? E o ângulo de visão não estava bom também. Então eu fiz alguns ajustes aqui, criei algumas variáveis. Mas aqui ele usa o mover para poder o raio chegar na parede, né? E quando ele toca na parede, ele volta o mover um pouquinho menos passos, né? Esses valores estão definidos aqui, né? Ou seja, se ele está indo na direção da parede, vai andar de 2 em 2 pixels. E quando ele chegar no pixel, ele vai voltar menos de 1 pixel, né? 0,25. E aí chega na parede, ele vai calcular a distância através daquela distância euclidiana, né, que é a raiz quadrada dos catetos, né, ao quadrado, que é o contrário, né, não tem aquela frase que eles falam, né, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, aqui é o inverso, né, o contrário de raiz quadrada é ao quadrado, né, elevado a 2 no caso, né. Então se o cateto ao quadrado é igual à soma dos se a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, então o contrário seria fazer a raiz quadrada desses dois catetos, né? Que os catetos na verdade, é só isso aqui, é a posição que o raio está menos a posição do jogador, que era né? Então, o x dos dois objetos somados com o x, o y do outro objeto, tudo isso é elevado a 2, tá vendo? Esse é elevado a 2, a posição x elevado a 2 e a posição y elevado a 2. Tudo isso tira a raiz quadrada.
Aí dá a distância até a parede. Nessa distância ele faz a correção do olho de a visão de peixe, que é fazendo a distância perpendicular, que isso aqui chama, né? Que é simplesmente pegar o cosseno da direção que o raio está apontando em relação ao jogador, né? Ou seja, a direção menos a direção do jogador, que é o R. Pegar o cosseno desse valor e multiplicar pela distância que foi calculada aqui atrás. Isso corrige o olho de peixe. Aí ele pega essa altura da tela, que ele definiu esse valor de altura da tela, eu acho que é aqui, né? Aqui, a altura da tela é 1080, que a resolução da tela dele é 1080 pixels, né? Então divide esse valor pelo tamanho da tela e pronto, já tem a altura que o pixel vai colocar. É que o Draw vai fazer, né? Ele vai colocar o risco da caneta nessa altura que foi definido e depois puxar para o lado negativo da tela, né? Que o ponto zero da tela no meio, então o lado positivo é em cima, o lado negativo é embaixo. Ele vai colocar menos essa altura e vai fazer a mesma altura que fez para cima, a mesma altura para baixo, fazendo simétrico as linhas verticais. Aqui define também a cor, né? Faz um cálculo aqui, eu que fiz esse cálculo na verdade para poder ajustar 100% o tom, quanto mais distante mais escuro. Aí ele pega essa cor e coloca aqui no azul, né? Então toda vez esse pixel é colorido. Mas o que eu achei interessante é isso, é que ele usou esses blocos e ficou bem rápido, né? E outra coisa que ele fez diferente é usar o deslizar com 0 segundos, né? Para poder, provavelmente, isso aí ganha algum desempenho a mais também. Usar o deslizar no lugar de colocar os pixels, alterar X, alterar Y, né? E aqui faz todo um cálculo também, que foi eu mesmo que fiz, para poder os pixels vertical, a posição X dos riscos, né? Ser definido. E aí quem vai chamar cada um desses negócios? É o Waycast e quem vai chamar o Draw. Não é o raio, é quem é o jogador, que é o player. Então o player também usa um bloco para poder se movimentar. Ele usa, e faz isso sem atualizar a tela, tá vendo? Eu mexi aqui sem querer. Isso. Então ele envia player. Tá vendo? O próprio player envia player. Aqui, ó. Quando ele envia player, ele executa isso que aqui está dentro, aqui, ó. Que ele define um valor para o cronômetro para poder fazer medição de FPS. Define a posição x e y, a variável, né? Opa, cliquei sem querer aqui. Define a variável com base na posição do próprio jogador. E a direção do jogador coloca na variável R, que eu já mostrei lá. O player limpa a tela, o player envia a mensagem Waycast e Draw para poder o raio desenhar na tela. E aqui faz todos os cálculos, né, de movimentação, né? Se tocar no canto superior esquerdo da tela, ele gira para um lado. Se tocar no canto inferior esquerdo, gira para o outro. Se tocar do outro lado, ele anda para frente. Se tocar do outro, anda para baixo. E assim vai. Se topa na parede, depende do ângulo, já corrige aqui, tá vendo? Ó. Corrige a direção para poder andar deslizando para os lados. E assim vai fazendo todos os cálculos. Aqui é definido o tempo do cronômetro, o tempo 2. O tempo 3 é definido subtraindo o primeiro tempo pelo segundo. E aí ele mostra o FPS no meio da tela. Tudo é baseado no cronômetro. Então aquele valor é o tempo, não FPS em si. É como se fosse quantos milissegundos, né? Enfim, mas a movimentação tá bem fluida. Quando não tá gravando, ele roda bem melhor, mas ó, CPU tá muito bom. Pela lógica aqui, tá entre uns 30 FPS, 25, varia, né?
Aquele problema da distância da parede também acontece, né? Quanto mais distante tem de uma parede, menor é o desempenho, porque o raio tem que andar mais distância. Mas eu estou impressionado, eu não consegui fazer isso, nem chegar perto disso. Então tem uns caras que tá manjando bem, né? Então ainda bem que a gente tem esse grupo agora do Discord, né? Vou deixar na descrição aí. Quem quiser participar, compartilhar seus projetos de Pocket Code, não só necessariamente o Raycast, essas coisas 3D, né? Mas quem estiver interessado em 3D é muito mais bem-vindo ainda, né? Que isso aí a gente tá na luta aqui, né? Mas tem versões de jogos de plataforma que os caras compartilham lá e tal. E ideias, né? Em geral. E zoar lá, brincar, né? Mas ficou muito bom isso aqui, cara. Então é isso aí, só apresentando esse projeto, não é meu, né? E é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu. Fui!